Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para o Prosa Espírita Especial, essa série de vídeos que nós gravamos para esse final de ano. E como nós estamos falando em final de ano, em início de um novo ano, desejamos a todos muita paz, muita saúde, um 2023 com muito trabalho, muita perseverança, muita prosperidade e, claro, muita vontade de praticar o bem, pois essa é a nossa meta. Então, queremos pedir a você que, por gentileza, já se inscreva em nosso canal, que você puder, e se puder e quiser, torne-se membro, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, todos os vídeos, todos os estudos que o TV Revelar vai disponibilizando para que tenha um maior alcance. Então, pessoal, contamos sempre com o apoio de todos vocês, e deixa eu mudar esse fundo aqui, ótimo, muito bom. Michel Macedo, boa noite. Boa noite, Laura. Tudo bom? Tudo bom aqueles que estão nos acompanhando nessa segunda etapa para a gente continuar o assunto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado por aqueles que estão nos ouvindo, que estão interessados em ouvir as nossas reflexões. Desejando a todos já um ótimo fim de ano, início de um ano novo. Seguimos aí sempre tentando melhorar nas nossas vidas. É isso aí, né? Essa é a nossa esperança, né, Michel? De começarmos um 2023 diferente, melhor do que esse 2022, né? Com tantas dificuldades. Mas a gente sabe que tudo tem uma finalidade útil. Michel, nós estamos falando em provas e expiações, então estamos na sua segunda parte. Então eu peço a você que, por gentileza, vá lá na playlist do Prosa, busque o vídeo com o Michel, que ele veio tratar aqui de prova e expiação. E nós vamos dar continuidade, agregando a esse estudo de hoje também a ideia do livre-arbítrio. É isso, Michel? Isso aí, a gente está fazendo um exercício, né, de como se estudar um tema, tentando falar de uma maneira geral, tentando abordar vários pontos do assunto. Como foi a nossa primeira fala, é importante que as pessoas escutem a primeira fala, né? E agora nós vamos fazer um segundo momento desse exercício. O que é esse segundo momento? A gente vai por texto, né? Quem acompanhou a primeira parte viu que eu procurei, de uma maneira geral, falar sobre aquilo que a doutrina fala sobre o assunto, né? Hoje a gente vai tentar retomar algumas coisas, mas dando um passo além, né? Aprendendo a ler isso na obra de Kardec, né? Para retomar algumas coisas sobre isso que a gente vai fazer. Eu já comentei na primeira fala, eu quero repetir. É importante que as pessoas que estão iniciando os estudos, né, ou aquela pessoa que quer se aprofundar no estudo, eu havia comentado que, primeiramente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar toda a obra de Kardec, né, e ler toda ela, né? Esse é um primeiro momento. Aquele que quer estudar vai ter que pegar todas as 23 obras e discorrer, né? Vai ter que ler, como a gente diz, né, ler corrido, né? Vai ter que ler toda ela. Para quê? Para, no primeiro momento, absorver já a ideia da doutrina e começar a ter uma noção geral dessa doutrina. Todas as vezes que a gente quer iniciar o estudo de uma ciência, é assim que a gente faz. A gente dá uma passada geral por toda ela. Num segundo momento, a gente vai estudando com mais calma. Num terceiro momento, a gente pode estudar por assunto. Então, eu pego, por exemplo, um assunto ali no Livro dos Espíritos e busco nas outras 22 obras tudo o que Kardec falou sobre esse assunto. Dessa maneira, eu vou formando um quebra-cabeça e aprendendo a entender toda a lógica de como a doutrina foi construída, toda a espinha dorsal da doutrina, dos seus princípios,
o que Kardec quis dizer em cada contexto, em cada capítulo, que significado ele deu para as palavras, porque, por exemplo, diversas palavras, dependendo do contexto, nós vamos ver um pouquinho disso hoje, ele usa as palavras conforme o contexto, então ele dá um significado, então a gente tem que prestar atenção no que ele está querendo dizer, né? É muito importante isso. Quando a gente estuda uma ciência, uma filosofia, a gente tem que pegar e entender o que o autor está querendo dizer. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Não adianta eu querer pegar o significado que outro autor dá. Eu tenho que pegar o significado que o autor quis dar. E num primeiro momento, quando eu estou conhecendo a ciência, eu não vou fazer juízo de valor daquilo que o autor está falando, porque eu estou conhecendo o que ele está dizendo. Num outro momento, eu posso, através de um estudo mais aprofundado, julgar se aquilo ali eu concordo ou não, se eu posso propor uma coisa diferente. Então, é assim em ciência. Eu não leio ciência, primeiramente, para concordar ou discordar do criador daquela teoria. Isso, às vezes, é uma ingenuidade que as pessoas têm. No campo filosófico, científico, acadêmico, para eu poder discordar de uma teoria, é só depois que eu domino ela, e ainda assim eu tenho que ou mostrar onde que essa teoria está errada, ou eu tenho que propor uma outra. Então, não é o que a gente está fazendo aqui é um exercício de aprender a ler uma ciência. Então, para a gente entrar já nas questões, lembrem, nós vamos ver e tentar entender o que o autor está falando, e a gente vai passar por algumas questões. A gente não vai fazer um estudo no sentido como o próprio canal faz, né? Um estudo de item por item, questão por questão. Esse é o ideal. Mas o que eu quero fazer hoje, a gente vai passar pelo assunto e por algumas questões, mas óbvio que isso é só para a gente fazer um treino, para a gente tirar algumas coisas, mas a pessoa, para aprofundar, vai ter que estudar individualmente, como eu falei, e, óbvio, frequentar os seus grupos de estudo, os seus canais, para complementar esse estudo. É somente com esse panorama que eu coloquei que eu consigo ter uma noção. Muito cuidado, eu não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo, e aqui vai um alerta. Às vezes eu vejo as pessoas tentando estudar, pulando as questões ou procurando o assunto espalhado pela obra, né? Que nem a gente vai tentar fazer um ensaio aqui disso. Mas quem se propõe a fazer isso tem que ter muito cuidado para a gente não fazer confusão, né? Por isso a importância de, antes de fazer isso, a pessoa ter uma base, que foi o que eu falei no início. Ela tem que ter já um conhecimento um pouco mais treinado para fazer isso, porque eu não posso, às vezes, fazer uma salada de conceitos ou achar que determinado ponto de outra obra está se referindo ao que ele está querendo dizer aqui. Né? Eu costumo dizer sempre que a gente tem uma falha, e quando eu digo aqui, eu estou falando no sentido geral do movimento espírita brasileiro, a gente tem uma falha dos dirigentes de estudo. Porque como os próprios dirigentes de estudo ainda têm pouco estudo, às vezes existe essa dificuldade da pessoa estar tentando dar uma explicação e ela não sabe fazer essa conexão entre as questões ou entre os conceitos, entre as partes, e ela acaba fazendo confusão. Então, a gente vai fazer esse treino e vamos tentar ir comentando e mostrando no transcorrer, né, na prática, mais ou menos, como é que a gente pode ir aprendendo com isso. Né? Então, eu vou retomando o assunto e adiantando um pouquinho, lendo as questões. Tá? Hoje nós vamos fazer diferente, o Lauro vai também colocar a questão de vez em quando para vocês assistirem, e eu vou começar direto na questão 115. Então, eu vou ler a questão 115 e vou comentar. E aí, nos comentários, eu vou tentando desenvolver, eu vou abrindo janelas. E claro que o Lauro fica à vontade também para me interromper e perguntar, porque como às vezes pode ter pessoas que acompanham já o canal, que tu conhece, que tem alguma dúvida, alguma posição sobre o item, então tu pode me alertar para eu também ajudar a comentar ou fazer referências, né?
Mas vamos lá, a gente está tentando entender o que são provas e expiações. Hoje nós vamos já para o texto, né? Vamos entrar agora, então, para a gente começar essa jornada, que óbvio que não vai esgotar hoje. É como se fosse um curso e que a gente tem que, né, cada vez dando um passo adiante, um passo adiante. Então vamos para a questão 115, eu vou ler, se tu quiser colocar aí a questão, eu já vou. Entre os espíritos, né, alguns foram criados bons e outros maus, a pergunta que Kardec faz, e os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Eu não precisa colocar na próxima, Lauro. Já quero pegar aí para dar uma ideia primeiro geral da questão. Então, Kardec está perguntando se Deus teria criado alguns espíritos bons e outros espíritos maus, né? Claro que para quem já é acostumado a estudar as obras, parece uma pergunta ingênua, né? Mas lembrem que todas as ciências, elas para chegar nas questões complexas, ela tem que passar por questões mais simples, né? As perguntas têm que ser feitas por mais óbvias que elas pareçam, porque é delas que eu vou partir para algo mais complexo. Então, a resposta é óbvia, que Deus não poderia criar alguns espíritos, né? Lembra que os espíritos somos nós, somos esses seres inteligentes da criação. Eu não vou entrar aqui, mas claro que eu estou fazendo a provocação para mostrar para vocês como é que o estudo é feito, né? Como é que Kardec montou. Mas, por exemplo, em algumas questões anteriores, ele já explicou o conceito de espírito, tá? Então, quem chegar nessa questão, a gente não vai entrar aqui, porque não é o objetivo, mas para alguém poder perguntar, mas o que é, por exemplo, Deus, ou o que é espírito? Ele já conceituou lá atrás o que é, a gente não vai entrar agora. Mas é sempre assim, ele coloca conceitos e em algum momento na obra ele vai conceituar, né? Mas para a gente simplificar, a questão é óbvia, Deus, ele é justo, e se ele criasse os espíritos diferentes, dando qualidades para um e não dando para outros, é um raciocínio simples, não é nada complexo, óbvio que Deus não seria justo, ele teria que criar todos os espíritos iguais, porque se não fosse assim, ele iria privilegiar algum. Então, Deus não seria justo. Então, essa sempre é a lógica da doutrina. Uma vez que ele colocou que Deus é infinitamente bom e justo, se o espírito responde que Deus criou os espíritos diferentes, eu teria um Deus injusto, porque ele deu, imagina, ele deu qualidades para uns e não deu para outros. Então, por isso que a questão vai dizer, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, o espírito, ele não é criado nem bom nem mal. Lembra que a gente comentou isso lá na nossa fala passada? Está aqui da onde que a gente tirou isso, né? O espírito, ele é criado como uma folha em branco. Ele não tem qualidades, ele não tem defeitos. Ele é simples e ignorante. Alguém poderia perguntar por que ele usa o termo simples e ignorante. Lembra, eu tenho que dar nome às coisas para poder montar uma teoria, né? Kardec e os espíritos usaram esses dois termos, simples e ignorante. A gente poderia aqui fazer uma explicação de por que ele divide em dois, né? Ele dá dois conceitos. Ele poderia só dizer, os espíritos são criados ignorantes, ou os espíritos são criados simples. Ou ele poderia usar uma outra palavra. Por que ele usou duas? A gente não vai entrar aqui, eu estou só mostrando para vocês como que todo esse leque de coisas que eu posso puxar, por isso que o estudo é gigante, mas Kardec vai responder. Há uma explicação do porquê que ele faz isso, mas eu só estou provocando vocês. Mas eu quero só que entenda a lógica do porquê que eles dizem isso, né? Que senão Deus seria injusto. E lembrando, então o espírito não é criado bom e não é criado mal.
Então, ele não é criado imperfeito. Ele é criado simples e ignorante. Porque imperfeito é o espírito que tem o desejo do mal. Esse é o conceito de espírito imperfeito. Então, aí ele diz assim: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, aqui, vamos lembrar, tudo isso que a gente está lendo aqui, eu falei sem o texto no outro vídeo. O que eu estou querendo mostrar hoje é da onde que isso veio, né? Eu estou tentando fundamentar. Então, aqui ele usa a palavra missão. Deus deu a cada um determinada missão. Aqui eu começo a abrir já uma janela. Muitas vezes na obra, prestem atenção nisso, quando Kardec vai falar a palavra missão, em alguns contextos, ele usa missão como sinônimo de prova. Então, em alguns contextos, não são todos, quando ele usa a palavra missão, ele está se referindo a provas. Tá? Mas por que não é sempre? Eu tenho dois sentidos que Kardec usa a palavra missão. Uma é como sinônimo de prova, e outra é no sentido clássico, que a gente que está no meio espírita ouve falar, é um espírito missionário, ele tem uma missão. Então, isso é próprio daqueles espíritos que já são superiores, eles já têm tantas virtudes e tanto conhecimento que eles exercem uma missão, ou seja, eles têm um trabalho muito grande que eles vão cuidar de muitas almas, que eles vão ensinar, ajudar a humanidade a progredir num sentido muito amplo, vão revolucionar a humanidade. Nesse sentido, é que o Kardec também usa a palavra missão. Mas ele também usa para nós, para os espíritos comuns e para os espíritos simples e ignorantes, que é sinônimo de prova. Então, lembra, o espírito ele é criado, ele não tem qualidade nenhuma. Então, para configurar Deus sendo justo. E aí, então, Deus dá para cada um uma missão, ou seja, ele entra no corpo físico, e ele tem coisas a realizar nesse corpo físico, coisas a aprender, desafios a vencer, situações em que ele vai passar no corpo físico que vão obrigar ele a desenvolver conhecimento e qualidades. Então, é nessa missão que é dada para cada um, o espírito que não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma qualidade, ele então vai começar a desenvolver. E por que ele usa a expressão a cada um deu determinada missão? Né? Porque aqui o que ele está querendo dizer? E em outros momentos ele vai dizer que a encarnação, os espíritos entrarem no corpo, Deus impõe. Tudo isso ele está querendo dizer a mesma coisa. Quando ele diz isso, ele está se referindo a uma lei, a lei da reencarnação. Então o espírito ele tem que entrar num corpo para ele poder realizar o seu progresso. Até que ele chega numa fase em que ele não precisa mais entrar em corpos físicos, que é uma outra etapa. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, iguais, sem virtudes, sem vícios, sem conhecimento, sem nada. Todos eles vão ter que entrar na carne, isso é lei, ele não tem como escolher não encarnar. Ele vai ter que entrar na matéria, e ao entrar na matéria, o próprio corpo, as necessidades do mundo material, criam situações e contextos que ele é obrigado, primeiramente, para suprir as necessidades de sobrevivência, ele vai adquirindo conhecimento. Então, isso aqui é o que ele está querendo dizer com determinada missão. Tá? São situações em que eu vou ter que passar necessariamente por estar no corpo, que eu vou ter que correr atrás para manter a minha sobrevivência, que vão fazer com que todos os espíritos comecem a ter conhecimento, qualidades, tá? Então, e por que o espírito recebe uma missão, entra num corpo
com o fim, ó, aí ele, com o fim, então ele está dizendo agora o objetivo, de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então a gente entra no corpo com um objetivo de aprender, e para aprender a gente vai passar por diversas situações. Essas situações a gente pode chamar de missão ou prova, e aí a gente vai progressivamente. Por que ele usa a expressão progressivamente? Para mostrar que eu não tenho como dar saltos, né? É uma etapa atrás da outra, e o destino final é a perfeição. E aí ele diz, nesta perfeição é que eles encontram a pura... Eu estou lendo aqui, estou lendo o teu, um pouquinho diferente da tradução, mas quer dizer a mesma coisa. Eu vou ler a tua para não confundir quem está lá. Para eles, a felicidade eterna e sem mestra consiste nessa perfeição. Então, por que o espírito ele tem que entrar num corpo, tem que passar por provas e tem que progredir, e tem que atingir a perfeição? Porque é lá que se encontra a felicidade. A pura e eterna felicidade. Então, por que a gente tem que progredir? Para aprender a ser feliz. Olha que curioso. Os espíritos vão colocar a ideia de progresso e busca da perfeição e de passar por provas com o fim de atingir a felicidade. Isso é muito importante. Então, por que a gente progride? Por que a gente passa por provas? Para aprender a ser feliz. E aqui vem 2 pontos. O primeiro, Deus é tão sábio, tão bom, que antes de eu chegar nessa perfeição que ele está falando aqui, eu já posso ir gozando de felicidade. Isso é a primeira notícia boa. Imagina que a gente tivesse que passar por todo o processo para depois sentir a felicidade. Não. À medida que eu progrido, eu já vou sentindo felicidade. Só que não é a felicidade plena. Por isso que nós temos momentos de felicidade. Porque como a gente ainda não adquiriu essa perfeição, a gente não tem a felicidade plena. Então, para eu atingir a felicidade plena, eu tenho que chegar à perfeição. Para eu chegar à perfeição, eu tenho que progredir. Para eu progredir, eu tenho que passar por provas. Então, vejam o caminho que ele vai colocando. Acho que agora já pode mudar para nós pegar o finalzinho ali. Ali, ó, os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Aí vem. Aí agora ele usa a palavra prova. Que Deus impõe. Por que está dizendo que Deus impõe? Porque eu não tenho como escolher não passar. Todos vão passar e têm que passar. Eu não posso escolher não passar por provas. Isso é universal. E aí ele diz, outros só suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, ó, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O que ele está querendo dizer aqui? A prova, eu sou obrigado a passar pelas provas. Eu não posso escolher não passar. Mas eu posso ser submisso às provas, ou seja, eu aceito essas provas e passo por elas. Daqui a pouquinho eu já vou falar um pouco mais sobre o que está querendo falar por ser submisso e passar pelas provas, mas entenda uma lógica. Se eu passar submisso pela prova, eu chego mais rápido à perfeição. Se eu passar pelas provas murmurando, eu demoro mais para chegar na perfeição. E lembra o que é sinônimo de perfeição? É a prometida felicidade. Nota que ele não coloca a opção de não passar pelas provas. O que eu posso é ou chegar mais rápido, e para isso eu tenho que ser submisso, ou eu posso chegar mais devagar, que é quando eu passo murmurando pelas provas.
Então, ele coloca essas duas situações. Nós vamos ver mais adiante que, quando eu passo murmurando, que é a situação em que eu demoro mais para chegar na perfeição, é quando eu crio as expiações. Estou só dando mostrando uma pontinha aqui para a gente entender. Quando eu crio as expiações, é quando eu não vou bem numa prova, e aí eu crio uma outra prova, consequência dessa anterior que eu não passei bem, e eu crio uma nova prova. Então eu duplico, eu tinha só uma e agora eu dupliquei. Eu tornei mais trabalhosa, e por isso que demora mais para chegar à perfeição, porque eu criei uma prova que não precisava, porque eu não fui submisso à primeira prova. Isso depois ele vai chamar de expiação, que é uma prova que eu crio que eu não precisava passar. Tá? Então lembrem disso. Vamos só recapitular para ir para o próximo, para eu colocar a ideia. Todos são criados iguais, Deus justo, eu tenho que passar por provas, eu não tenho como escolher isso, que é uma lei para todos, para chegar na perfeição. E por que eu deixei na perfeição? Porque lá está a felicidade. Uns passam submissos e chegam mais depressa, e outros permanecem afastados da perfeição por mais tempo, porque passam murmurando. Aqui eu quero adiantar uma coisa importantíssima para a gente entender em relação ao espiritismo, e que foi feita muita confusão no movimento espírita, porque mais lá na frente, não aqui, Kardec vai explicar melhor o que é ser submisso à prova e o que é murmurar numa prova. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que eu tinha falado antes, com as palavras. Porque essa noção de submissão e murmúrio, no dia a dia, na conversa cotidiana, fora de um contexto científico, filosófico, a gente tem uma noção do que é ser submisso, o que é murmurar, reclamar, mas aqui as palavras, ela têm um conceito dentro da doutrina. Elas têm um sentido dentro da doutrina. Então, a gente tem que prestar atenção para não, às vezes, fazer uma leitura como a gente faz na vida cotidiana das palavras. Eu tenho que entender. Depois nós vamos chegar nessas questões, mas já vou adiantando para vocês. Passar submisso pelas provas é vencer a prova. Tá? Então, o que é vencer uma prova? Eu vou passar por determinada situação na minha vida corporal, e eu vou aprender com essa situação, vou adquirir conhecimento, vou desenvolver qualidades a partir dessas situações, e vou superar essa situação. Se a gente entender aqui submissão como a gente entende aí na vida cotidiana, a gente vai entender errado. Porque se criou a ideia, às vezes, as pessoas pensam que eu passar por uma prova é eu simplesmente passar por ela. Ou seja, digamos que eu tenho um problema. Vamos imaginar que eu tenho um problema na minha vida. E aí eu tenho que ficar sofrendo aquilo, a ideia equivocada que muitas pessoas têm. Eu tenho que ficar sofrendo aquilo e nunca resolver aquele problema. Ah, porque eu tenho que passar, porque nesta vida eu vim para passar isso. Muito comum as pessoas que frequentam as casas espíritas terem, às vezes, pronunciarem isso. Muito cuidado, porque não é isso. Se você tem uma situação e você tem capacidade de resolver essa situação, você pode e deve resolver a situação. Então, muito cuidado. Submisso não é assim, digamos, vou dar um exemplo bobo, mas para a gente entender a lógica. Digamos que eu tenho uma dor de cabeça horrível. Tá? Uma dor de cabeça. E aí eu tenho o remédio lá na gaveta, guardado lá. Na minha caixinha de remédios tem o remédio. E se eu entendo equivocadamente, eu penso assim, não, mas eu tenho que passar por isso, aí eu fico sentindo a dor de cabeça até ela sumir sozinha. Porque é submisso, né? A ideia de submissão fora da doutrina espírita, a ideia de submissão é uma ideia passiva, né? Eu fico esperando. Eu fico ali sofrendo, aguentando. Aí depois que passar a dor de cabeça sozinha, ou por alguma causa, eu venci a prova. Não, você não precisa estender o sofrimento e a prova. A prova vem para você justamente se mexer e buscar a solução. Então, tem pessoas, às vezes, que estão sofrendo durante a vida
E elas podem achar que elas têm que passar por isso. Se você tem condições de resolver, você tem que resolver, porque a prova é para isso. A prova é para você passar pelo problema e ver se você vai ter a capacidade de resolver ele. Vou dar um exemplo bom para nós pular de questão. É como se, imagina agora, vamos pegar a prova no sentido de colégio. O professor me entrega a prova lá, a folha, e diz, comecem a prova. Eu desviro a folha. Imagina que ele me dá 50 minutos para terminar a prova. E aí, se eu interpretar equivocadamente, eu deixo ali a folha e digo assim, ai, tô aqui com essa prova, vou esperar que daqui a pouquinho vai terminar a prova. Aí termino 50 minutos e eu deixo ela em branco, porque eu acho que não, eu só tenho que passar pela prova. Não, eu tenho que estudar, pegar a caneta, fazer as questões, resolver as questões da prova. Não é só passar pela prova. Então, muito cuidado quando vai entender aqui submissão. Ah, mas Michel, como é que a gente vai saber se essa questão de submissão é isso aí que tu está falando? Eu vou dar aqui duas referências que nós não vamos entrar hoje. Uma tá lá no Evangelho, no capítulo 5, quando ele vai falar, Kardec vai falar da questão das causas anteriores das causas atuais. Lá ele vai já começar a explicar isso. E tem um item no Evangelho que é uma pergunta que eles respondem: dever-se-á por fim a prova dos outros? E lá Kardec vai explicar melhor isso. Nós vamos chegar lá em algum momento, mas eu já estou adiantando para a gente. E quem passa murmurando pela prova não é simplesmente alguém que reclama, porque a ideia de murmúrio é essa, né? Mas é alguém que justamente não resolve o problema. Ou cria mais problema ainda. Ou a pessoa se revolta, ou ela é preguiçosa para resolver o problema. E por isso que ela permanece longe, afastada da felicidade. Porque ela não resolve. Então, eu quis já, para a gente então ler essa questão e entender bem os conceitos. Mas vamos agora para a próxima questão, Laura, para a gente já. Agora vem a 120. A 120 vai mostrar algo muito importante. Ó, a pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não, pela feira do mal. Não pela feira do mal, mas pela da ignorância. Então, lembra, o espírito ele não tem defeito e nem qualidade quando ele é criado. No decorrer, a partir do momento que ele vai passando por provas para aprender, eu não preciso entrar no caminho do mal. Eu não preciso, durante essas provas, desenvolver o mal em mim, criar o mal, praticar o mal. Não preciso. Muitos espíritos vão praticar o mal durante esse processo. Ele vai criar o desejo do mal nele, que é aquela situação do espírito que passa murmurando. É quando ele, em vez dele aprender com a prova e desenvolver qualidades e conhecimento, ele vai desenvolver o contrário. Ele não vai passar bem por essa prova. E aí ele cria o desejo do mal. Então aqui eu quis mostrar essa questão, que eu também já tinha comentado no outro vídeo. O espírito não é obrigado a praticar o mal. Eu não preciso fazer algo errado para depois aprender o certo. Já fazendo certo, já indo pelo caminho só do bem, das virtudes, já basta. Eu não preciso, quando eu passo pelo mal, eu crio várias provas e problemas e necessidades que não precisava. E por isso que eu vou gastar mais tempo. Eu vou passar por mais sofrimento que não precisava. Mas eu quis mostrar essa questão porque deixa claro, não, só pelo da ignorância. Por quê? Porque a ignorância eu não escolho. Como assim? Eu não escolho não saber tudo. Eu nasço sem. Eu nasço, enquanto espírito é criado por Deus, né? Não sabendo nada. E à medida que eu vou aprendendo, digamos que eu aprenda muito, mas ainda tem coisas para eu aprender. Então, o caminho da ignorância eu tô sempre trilhando. Por quê? Porque por mais que eu aprenda, eu sempre tenho coisas para aprender. Mas o do mal, não. Claro que depois, mais para frente, a gente vai explicar o que é esse caminho do mal. Calme. Mas só para entender o raciocínio primeiro. Não é obrigado a, durante o processo em que eu não tinha o mal e não tinha o bem, eu não preciso passar pelo caminho do mal. Eu não preciso do mal.
ele não é necessário. Então, essa questão deixa isso bem claro. Depois nós vamos entender melhor o que é o mal, tá? Talvez não hoje, porque o tempo corre, mas pode ir para a próxima que eu indiquei aí, Laura, para a gente ir construindo, né? Que é a próxima já, é a 121, né? Eu seguia a 121. Então vamos lá. Por que? Olha agora que curioso, Kardec é muito inteligente. Bom, se não é obrigatório passar pelo mal, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque lembra, o espírito ele não tinha nem o bem nem o mal nele. Lembra? Ele não tinha nada. Por que alguns escolheram do bem e outros escolheram do mal? Agora que a gente já sabe que o do mal não é necessário. Essa pergunta é fundamental. Por quê? E aí ele vai responder, pode colocar. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes. Ele retoma. Isto é, com igual aptidão para o bem ou para o mal. Ou seja, ele está em branco. Ele vai escolher por sua livre vontade o caminho do mal e outros, por sua livre vontade, vão escolher o caminho do bem. Tá? Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Aqui nessa questão ele já vai deixar clara a ligação do conceito de livre-arbítrio com vontade. Guardem isso, porque isso é outro assunto que as pessoas fazem confusão. Livre-arbítrio e espiritismo tem a ver com a vontade. Eu sou livre enquanto a minha vontade. Mais para frente a gente vai entender melhor esse conceito. Mas, claro, ele ainda não respondeu, ele não respondeu tudo ainda. Né? Notem que eles vão passo a passo. Mas ele já deixa claro que o que vai determinar a escolha, tá? O que vai determinar a escolha vai ser o livre-arbítrio. O espírito vai escolher o bem ou vai escolher o mal por vontade sua. E o mal não era obrigado a passar. Lembra? Há questões que são, por exemplo, provas eu sou obrigado a passar. Escolher o mal, não. E isso eu escolho pela minha livre vontade. Tá? Claro que as pessoas poderiam perguntar, mas uma vez tendo o livre-arbítrio, por que eu já sei que é o livre-arbítrio, que faz escolher o bem e o mal. Eu poderia fazer a pergunta, mas por que tendo livre-arbítrio, uns escolhem o bem e outros escolhem o mal? Nota que é aprofundar a questão. Primeiro ele pergunta, por que uns escolheram? Aí Kardec e os espíritos explicam. Eles escolheram por causa do seu livre-arbítrio, por causa da sua livre vontade. Aí eu poderia aprofundar a questão, mas por que, tendo a livre vontade, ele escolhe o bem e o mal? Kardec vai responder isso também. Vamos segurando, mas só para a gente entender e entendendo a lógica. Eu sou criado simples e ignorante, eu passo por provas, e aí eu tenho livre-arbítrio, e ao ter o livre-arbítrio, uns escolhem o bem, outros escolhem o mal, e o mal não era obrigado a passar. Estão acompanhando o que a gente viu até aqui. Claro que eu estou mostrando para vocês como várias outras questões vão surgindo, mas é assim que eu faço o estudo. Como a gente está fazendo o estudo, porque a gente já estudou isso, eu posso ir fazendo as referências para vocês, mas digamos que todos nós que estamos aqui não tivéssemos estudado toda a obra. A gente teria que ficar com essas curiosidades e seguir o estudo. No máximo que a gente poderia fazer é levantar hipóteses. Olha, eu acho, mas às vezes é inútil levantar hipóteses, porque eu tenho que seguir o estudo para ver. Mas é assim mesmo que a gente faz. Lembra que eu disse, a gente está fazendo um ensaio de estudo. Tá? Então vamos seguindo a lógica. Até aqui, Lauro, tirando as questões que vão surgindo uma após a outra, mas dentro da lógica do que a gente já colocou. Tu quer colocar alguma questão? Pode. Bom, então, quando você traz, né, que o espírito é criado simples e ignorante, ou seja, né, ele tem nulidade moral, né, não tem conhecimento, nulidade total. Cai por terra, né, aquela teoria de que o espírito é criado por Deus perfeito, e porque ele se rebelou contra Deus, ele é lançado ao mundo
para pagar, para se tornar perfeito novamente, ou se ajustar com Deus e retorna àquele estado de perfeição. Então, essa ideia da reencarnação, para algumas doutrinas, seria um castigo. Estou no caminho errado? É isso mesmo. Ó. Claro que essa questão que tu trouxe agora do problema do anjo decaído, né, que Kardec vai abordar, a gente teria que, de novo, fazer todo um estudo só em cima dele, porque Kardec vai explicar toda a visão do Espiritismo sobre isso. Mas ele também vai explicar o porquê que as doutrinas que pregaram isso chegaram nessa conclusão que o Espiritismo não concorda. Há um porquê, né? Há um porquê deles terem chegado nisso, porque eles não tinham como base da sua doutrina a reencarnação que o Espiritismo vai ter. O Espiritismo pôde resolver esse problema graças à reencarnação. Como as teorias que pregavam essa ideia de que Deus teria criado, né, os anjos, e aí um deles se rebelou, se voltou contra Deus, e aí toda essa teoria, eles não tinham a reencarnação como base. E quando eu tiro a reencarnação, Kardec vai explicar, eu começo a cair em várias contradições. Porque quando a ciência estuda a natureza, toda vez que eu tiro algum ponto que é muito importante, que eu ignoro algum ponto, eu vou criando uma série de contradições na minha teoria. Que eu preciso ter alguma coisa na base que façam todas aquelas contradições desaparecer. Foi o que Kardec conseguiu fazer quando ele traz, junto da doutrina, a reencarnação. Mas é como tu falaste, para a doutrina espírita não existe isso. Não existe nem Deus criando já anjos, no sentido que eram seres perfeitos, e nem a ideia que, chegando à perfeição, o espírito pode se rebelar. Nenhuma dessas duas hipóteses a teoria espírita concorda, porque ela tem uma noção de progresso, e ela só pode ter essa noção de progresso porque ela tem como base a reencarnação. Se eu tirar a reencarnação, tudo isso que eu falei agora não faria sentido. Se eu tentasse imaginar a humanidade toda existindo uma vida só. Né? Mas, claro, isso é um estudo toda a parte. Mas é bem como tu colocou mesmo, para nós não é assim. Agora eu quero dar um salto lá para frente e guardem duas questões que a gente não respondeu. Uma, aliás, talvez três, mas uma eu já vou entrar na resposta daqui a pouco. O que é o tal do livre-arbítrio? Vamos tentar explorar mais ele, porque é ele que vai fazer uns escolherem o bem e outros o mal. Mas duas questões que eu não respondi. Por que tendo livre-arbítrio, alguns vão escolher o bem e outros vão escolher o mal? Guardem essa. E a outra questão que a gente não tratou é o que é esse mal. A gente não conceituou ainda, mas vamos seguindo. Eu só queria chegar até aqui. E agora nós vamos pular lá para outra questão. Pode colocar a próxima. Agora nós vamos lá para 258, quando ele fala sobre a escolha das provas. Né? Então ele diz assim, no estado errante, ou seja, né, antes de reencarnar, no intervalo entre uma reencarnação e outra, antes de começar nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Olha, essa pergunta, a pergunta que Kardec... Então, imagina que se coloca faz essa imagem na tua cabeça aí. A gente está se preparando para começar uma nova reencarnação. A gente sabe, tem consciência, noção e consegue prever o que vai acontecer na nossa vida? Olha como essa pergunta que Kardec colocou é importante. Vamos para a resposta, que daí nós já vamos explorar ela. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, agora eu voltei, a gente volta de novo. Nota que toda vez que ele vai falar em provas, ele vai falar em livre-arbítrio. A gente vai perceber que há uma ligação, porque elas realmente estão interligadas. Então, o espírito escolhe o gênero. Ele não escolhe as provas, ele usa um termo antes, gênero. Tá? Gênero, ele lembra da ideia de genérico, gênero, né? Que é algo mais geral,
macro. Por isso que é gênero. Não é algo micro, não é algo que é no detalhe, né? Então, o espírito, ele escolhe o gênero. Ele tem livre-arbítrio e ele vai escolher o gênero das provas, tá? Vamos seguir que eu vou entrar melhor no que é esse gênero lendo com vocês a questão. Né? Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Olha, ele ele voltou a falar em Deus impõe, e ainda coloca a tribulação como castigo, ele usa a palavra castigo. Vamos ver a resposta, porque ele diz que é o espírito que escolhe, né, o gênero. Então, o Kardec quer saber, mas não era Deus que dava isso como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, aqui ele deixa claro, óbvio que tudo passa pela permissão de Deus. O que quer dizer em Espiritismo a permissão de Deus? Significa que Deus criou as leis. E eu não tenho como fazer algo diferente daquilo que as leis de Deus estabelecem. Então, por exemplo, tem coisas que eu não posso escolher. Eu não posso fugir à lei de Deus. Eu posso descumprir a lei de Deus num aspecto só, que é o que nós vamos ver. Só há um aspecto que eu posso descumprir a lei de Deus, que é no aspecto moral, que é no aspecto da vontade, que é onde entra o livre-arbítrio, que é onde entra a liberdade. Só nesse aspecto. Mas nos outros, eu estou submetido. Por isso a ideia de Deus impõe. Por que Deus impõe? É porque eu não tenho escolha quanto a isso. O único campo em que o espírito tem escolha é no campo moral, que tem a ver com as ações, com a vontade, que nós vamos entender melhor. Então, sempre que falar em liberdade ou livre-arbítrio, ele é um campo restrito em que o espírito pode escolher. Mas no sentido geral, ou seja, eu estou falando de universo, todas as leis, por isso que ele diz, nada acontece sem a permissão de Deus. Inclusive, o espírito tem liberdade porque é uma lei de Deus. Deus criou uma lei que eu posso ser livre nas escolhas. Então, ele no sentido macro, é óbvio que as provas, os sofrimentos, passam pela permissão de Deus, que é o que a pergunta perguntava. Mas nós vamos ver que há escolhas dentro dessas leis que o espírito pode fazer. E entre essas escolhas, ele pode escolher, porque isso depende, as provas dependem, as provas, o gênero de prova que o espírito vai passar, depende da vontade dele, do livre-arbítrio dele. Então, eu sou obrigado a passar por provas. Ou seja, eu tenho que passar por algum tipo de prova. Isso eu sou obrigado. Mas o tipo, o gênero de prova, isso eu posso escolher. Eu quero ser claro, porque eu sempre digo, se não está claro, a falha é minha, a falha não é de Kardec. Vou tentar recapitular. Eu não posso escolher não passar por provas. Eu tenho que passar por provas. É nesse sentido que Deus impõe. Mas eu posso escolher o gênero das provas. Então, vamos perguntar então, por que fez Deus tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Então, lembre, eu, eu tenho que passar por provas, mas depende de mim como eu vou passar por essas provas e o gênero das provas que eu vou passar. A partir do momento que eu tenho liberdade de escolha. Por isso que lá na questão que a gente iniciou, a questão já falava. O que dizia a questão? Lembra o que dizia a questão? A cada um Deus deu uma missão. Mas uns passam do jeito, outros passam do outro. Por quê? Porque ele tem a capacidade de escolher. É como eu vou passar pelas provas que eu vou chegar mais rápido ou mais devagar na perfeição, na felicidade.
Esse como eu escolho com a minha liberdade. Tá? Eu não sei se está claro, Laura, se tá, né, eu sempre digo, tirando o que a gente ainda não tratou, mas se até agora o que a gente está tentando montar, se está claro para quem está nos ouvindo. Essa lógica que que agora a gente já está chegando no finalzinho dessa primeira parte, deixa eu só ver qual que é a próxima, se eu não posso. Só me mostra a próxima aí para eu ver se dá para comentar rapidinho nesses 2 minutos aí finais, para a gente já fazer um adendo. Continua na questão, né? Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar como é feito. Então, ele continua mostrando que a escolha, nota que toda vez que ele fala em escolha, ele fala em bem ou mal, que é o que eu estou falando para vocês. Eu passo por provas, mas como eu vou passar por essas provas? Se durante essas provas eu vou escolher o bem ou vou escolher o mal, depende da minha escolha. E o gênero dessas provas também. Então, guardem bem isso. Eu vou fazer um resumo aqui para a gente completar e já deixar para uma próxima fala, para a gente continuar. Lembra, todos são criados iguais, eu tenho que passar por provas para chegar na perfeição, mas eu vou, através da minha liberdade, passar diferente um do outro, conforme cada um vai fazendo suas escolhas por essas provas. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais devagar. Os que chegarem mais devagar vão passar por situações que não precisavam, que lembra que é o caminho do mal, que não precisava? Isso eu vou chamar de um tipo de prova, que é a expiação, que não precisava passar. E a minha liberdade é justamente isso, é eu passar bem ou mal pela prova. Não escolher ter provas e não ter provas. Isso Deus impõe. Eu espero que esses conceitos tenham ficado gravados para a gente entender. O que a gente vai ver numa próxima fala, se vocês me permitirem? A gente vai entender melhor. Bom, como é que nasce a liberdade, o livre-arbítrio? O espírito não nasce com o livre-arbítrio, ele desenvolve. Tá? Nós vamos ver o que é o bem e o mal. Tá? Nós vamos entender melhor e nós vamos entender melhor o que é o gênero de prova. Então, notem como é que a gente tem que ir aprendendo com as questões, né? Sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, mas nesse processo, tudo que passou a gente tem que ter entendido. Eu preciso que vocês entendam exatamente essa lógica que eu coloquei, os conceitos que eu coloquei, para vocês verem que depois que vocês entenderem essa lógica que eu estou colocando, toda a obra de Kardec, quando vocês lerem escolha, Deus impõe, bem e o mal, livre-arbítrio, provas, missão, expiação, a gente vai conseguir em qualquer parte que a gente ler entender essa mesma lógica, que vai estar sempre lá. A gente entendendo esses conceitos para não confundir, a gente vai... Então eu quero passar ainda, agora para encerrar, eu quero passar, por isso que eu falei, para explicar como é que nasce o livre-arbítrio, para explicar o que é o bem e o mal, explicar o que é gênero de provas, depois nós vamos entender por que o espírito escolhe o bem e o mal, depois a gente vai entender como que eu tenho que passar pelas provas, como que eu tenho que passar pelas expiações, nós vamos entender melhor o que é a expiação, e depois, no futuro, nós vamos pegar exemplos práticos da vida para a gente aprender. Tá? Bom, mas se tem alguma coisa para colocar, eu já encerro essa parte aqui, esperando que tenha sido o mais claro possível. Não, ficou tranquilo, né? Eu só eu acrescento aqui, né, que quando nós falamos em provas, né, Michel? Uma vez que o espírito está encarnado, naturalmente a necessidade do corpo já obriga o espírito a se mexer. E isso consiste em prova para ele, são provas naturais, porque ele tem que trabalhar, ele tem que desenvolver inteligência no campo da saúde, no campo da educação, no campo da higiene, né? Se manter de todas as formas. Então, tem como o espírito se esquivar disso? Não tem. Não tem. Se ele tenta se esquivar, é o que o Michel falou, ele vai começar a gerar aí, por exemplo, aqui a preguiça, por exemplo, já será para ele um entrave, logo ele tem que superar isso. E aí ele poderia adiantar, ele tem que refazer aquilo que ele deixou, que ele poderia ter feito no primeiro momento, né, Michel?
E porque, na verdade, só para que isso é importante, porque, na verdade, se a gente fosse resumir, enquanto você não sabe tudo, tudo é prova. Tudo é prova. Por quê? Porque todas as situações eu tenho algo a aprender, por mais insignificante que seja. Então, tudo é prova. Né? Qualquer situação, qualquer detalhe é prova. Então, por isso que às vezes a gente não entende quando a gente lê o Kardec falando de certas situações, que ele diz assim, pode ser uma prova para o espírito. Aí a gente fica, mas parece uma coisa tão banal, mas é porque é nesse sentido, porque como a gente não sabe tudo, enquanto tu não sabe tudo, tudo é prova, ou seja, porque eu tenho que aprender tudo. O espírito, para chegar à perfeição, tem que saber tudo. Então, como a gente não sabe tudo, todos os momentos são provas, ou seja, é uma situação em que eu tenho que aprender algo, e aprender a resolver, e aprender a superar, e aprender a desenvolver alguma coisa. Mas nós vamos indo. Eu quero ir fazendo isso daí, se vocês me permitirem, a gente vai fazendo e vamos Não, chegar mas lá. até aqui ficou bacana, né? Ficou bem esmiuçado, né? Depois no próximo encontro, pessoal, então, esse aqui é o encontro de número 2, dentro desse tema prova e expiação, e aqui está tratando também do livre-arbítrio. No outro encontro aí, eu já estou combinando com o Michel aqui, parte dessa questão 269 aí e as demais que já estão aqui nessas lâminas, para conversar um pouquinho mais, para que a gente vá compreendendo sempre a liberdade do espírito, a autonomia do espírito, o livre-arbítrio, né? Que Deus não é esse que fica pontuando, deliberando aí, não, né? É muito mais que isso. Mas muito bom, Michel. Passo para você, Michel, fica à vontade Isso, aí. Se você já quiser acrescentar alguma coisa, já é, passo para você encerrar. E, Michel, se você já me permite aqui, já vou agradecer a todos, né, por esse encontro, você que está nos assistindo agora. E o Michel volta, então, para que ele continue numa próxima oportunidade para tratar desse tema conosco. Michel, já quero agradecer você de antemão aqui. Obrigado. E, pessoal, se inscrevam, participem aí comentando aqui no vídeo, qualquer dúvida, qualquer discordando, concordando, tudo é estudo. E a gente reporta as questões para o Michel e a gente volta aqui para tratar desses temas se for necessário, tá bom? Michel, obrigado mais uma vez, passo para você. eu que quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a paciência. O, a, a gente sabe que acaba sendo, o estudo é assim, né? Não, ele é um processo, né? Eu não consigo em minutos colocar estudos de anos, né? Então é assim mesmo. Eu espero ter contribuído, ter sido claro. É importante também que as pessoas procurem lá, tanto vocês quanto o meu canal, ou algum e-mail, alguma forma de colocar questões. As pessoas precisam ser sinceras nas questões, que elas estão entendendo, o que elas não estão entendendo. Ah, mas eu li tal coisa que fez eu pensar um pouco diferente. Eu gosto que me mandem teses, né? Às vezes as pessoas fizeram uma leitura, somaram algumas questões e elas me mandam, ó, Michel, eu li assim, assim, parece que não é bem assim. Isso é muito importante. A gente não pode fingir que aprendeu. Não finja, a gente não pode fingir que aprendeu, né? Fingir que aprendeu é assim, é que a pessoa fala, a gente, sim, mas lá no fundo a gente não entendeu bem, não absorveu ou não concordou. É importante ser sincero no momento de estudo. Então, montem aí as dúvidas de vocês ou os contra-argumentos de vocês, tragam questões. Ah, eu li em tal ponto lá uma coisa que parece que contradiz com isso, porque às vezes, aí dá a oportunidade de a gente explicar, né? E aquilo que eu digo, o Kardec ele é muito lúcido. Se não ficou muito claro, 99% da chance de eu não ter passado bem o pensamento dele. Mas vamos seguir, a gente se encontra numa terceira parte, a gente está fazendo que nem novela, né? Os capítulos, mas quero agradecer vocês, espero que vocês continuem, que tenham paciência e continuem, para a gente poder ter um entendimento melhor e seguir aprendendo, né? Que a gente já comece o ano aí, pelo menos dizendo assim, olha, em 2023 eu estou entendendo um pouquinho melhor o que é prova e expiação. O meu objetivo no final desses encontros é a gente, toda vez que lê sobre isso em toda a obra, enxergue a lógica kardeciana que eu quero mostrar, que é o que está ali.
É sempre a mesma, a gente vê como ela é bela, é simples, e agradecer, então. Vamos seguir no estudo e até o próximo encontro.